tarde a todos, mais uma vez aqui, Carlos Magalhães, já no nosso canal Sonhar com Propósito. Hoje, novamente, para falar um pouco sobre o atestado multiusos. Não sobre as regalias, que isso já está no outro vídeo, mas sim algumas questões que me têm colocado sobre a sua renovação. Sim, o atestado multiusos tem uma validade, agora há uns anos para cá, de 5 anos. O que é que deves fazer para renovar o atestado multiusos? Não podes deixá-lo passar o prazo. O importante, acima de tudo, é 6 meses antes de chegar aos 5 anos de validade do teu atestado multiusos, procederes novamente a todo o processo de marcação de uma junta médica, de reunir os documentos, reunir os relatórios médicos. Por isso é muito importante, durante este período dos 5 anos que tiveste o teu atestado multiusos, guardaste todos os teus relatórios médicos, guardaste todos os teus exames, porque vais novamente necessitar deles para uma junta médica. E terás que ter os relatórios da tua doença incapacitante, quer seja oncológica ou não, de uma validade menos de 6 meses quando te deslocas à junta médica. Portanto, esses 6 meses, quando fazes a marcação da junta médica, é precisamente já para mostrar esses exames que tens para a junta médica validar ou não a tua necessidade de ir a essa mesma junta médica para testar o teu grau de incapacidade. A verdade é esta. Apesar disto tudo, existe aqui uma situação que é, como é, por exemplo, o meu caso. Eu, em 2004, doença de Crohn, 2005, obtive o atestado multiusos da doença de Crohn. Tive 60% de invalidez atestada, de forma definitiva. Portanto, o meu atestado multiusos é definitivo. Não necessita ser renovado de 5 em 5 anos. Só todos os atestados que não foram passados de forma definitiva e que foram emitidos nestes últimos anos é que necessitam de uma revalidação de 5 em 5 anos. O que conselhos é que me têm pedido? Quem tem atestado multiusos definitivo, com 60% ou mais de validez, vale a pena fazer a revalidação do atestado multiusos? A renovação do mesmo? Renovação não é necessário fazer. Podes querer atestar para ter maior número de incapacidade. No entanto, como, por exemplo, no meu caso, vou-te dar o exemplo. Eu tive 60%, sim, pela doença de Crohn. Em 2015 podia ter pedido uma revalidação de atestar a minha incapacidade de ser um pouco superior porque me tornei um doente oncológico. Podia ter ido para os 67, 68, 69, 70, por aí fora. Mas o que é que isto ia gerar? Ia gerar que eu iria deixar de ter um atestado multiusos definitivo e teria que passar a renová-lo de 5 em 5 anos. Como hoje em dia a doença de Crohn, por exemplo, normalmente já não chega aos 60%, o que é que isto iria acontecer? Felizmente, para quem é doente oncológico e assim se quer, a sua incapacidade tem tendência a reduzir, fruto mesmo do processo da doença que irá melhorar. O que é que isto quer dizer, acima de tudo? Se tens um atestado multiusos, já anteriormente, por exemplo, uma doença oncológica, já te atesta 60% ou mais, e se esse atestado multiusos é definitivo, vais arriscar a testar a tua incapacidade um pouco superior e se todos sabemos que a oncologia, passado uns anos, o atestado da tua invalidez irá baixar, será que vale a pena correr este risco e deixares de ter um atestado multiusos definitivo, que é definitivo, sem data limite, acima de 60% e dá todas as regalias que tu precisas, dá tudo o que tu precisas, como falei no outro vídeo sobre o atestado multiusos, vale a pena atestares por mais um pouco? Eu, no meu caso, resolvi que não. O que é que eu fiz? Mantive o atestado multiusos apenas com a doença de Crohn. A doença oncológica nunca foi atestada por uma junta médica para atestar a minha incapacidade. E desta forma permite-me ter um atestado multiusos definitivo e não andar de 5 em 5 anos a ter que renovar. Claro que para aquelas pessoas que a sua doença tem tendência, pode ela não ser oncológica, pode ser uma doença grave ou tipo de doença, tem tendência a agravar com os anos, aí sim convém ir atualizando a própria incapacidade atestada pelo atestado multiusos. Mas as perguntas que me têm feito são precisamente pessoas que têm atestado multiusos definitivo, acima de 60%, e surgiu uma doença oncológica, se deve ou não fazer a reavaliação da sua incapacidade. Eu, no meu caso, não o fiz. Se entendes que deverás fazer o mesmo, é um conselho que aqui te deixo em aberto. No meu caso, resolvi fazer isto e tenho um atestado multiusos definitivo. Pensa bem se tens um atestado multiusos definitivo. Aconselho-te, inclusive, com o teu médico que te acompanha a nível oncológico. Se tens um processo oncológico que tem reversão
e está em processo de cura, não deverás fazer a revalidação do teu atestado de multiusos se este for definitivo. Deixo aqui o conselho a todos e peço que ponham nos comentários se entenderam ou se querem que eu desenvolva mais este tema. Muito obrigado a todos.